Meu nome é Luiz Fernando e eu sempre achei que meu futuro estaria seguro aqui, na fazenda onde cresci. Meu pai, Pedro, era um homem forte, com mãos calejadas e olhos que brilhavam toda vez que olhava para nossa terra. Ele dizia que esta fazenda era mais do que gado e plantações. Era nossa história, algo que ele construiu com suor e sacrifício. Eu cresci ouvindo os conselhos dele. Nunca abandone o que a terra te dá, filho. Ela nos sustenta, mas só se você respeitá-la. Ele dizia isso enquanto me ensinava a arar o solo ou cuidar dos bezerros recém-nascidos. Meu pai era o tipo de homem que acreditava que o trabalho duro era o único caminho. Meus irmãos, Ricardo e Mariana, não viam as coisas do mesmo jeito. Assim que puderam, deixaram a fazenda e foram viver na cidade grande, gastando o dinheiro que meu pai lhes enviava. Eu fiquei. Quando meu pai ficou doente, parecia que a terra também sentiu. As chuvas ficaram mais raras, os animais mais inquietos. Ele começou a definhar rápido. O médico do posto de saúde disse que era algo no fígado, mas eu nunca soube o que de fato o levou. Só sei que, uma semana depois de entrar na cama, ele não saiu mais. E quando ele partiu, senti como se o coração da fazenda tivesse parado de bater. O velório foi no salão principal da casa grande, como ele queria. Lembro de estar ao lado do caixão, o cheiro de flores murchas e vela queimando me enjoando. Mariana e Ricardo chegaram tarde, como sempre, e trouxeram consigo a sensação de que algo estava prestes a mudar para pior. Eles choraram, mas não pelo homem que nos criou. No final do velório, quando todos os vizinhos já haviam partido, Ricardo foi direto. Precisamos resolver o que vamos fazer com tudo isso. Essa fazenda não faz mais sentido. Mariana, sempre a conciliadora, tentou parecer empática. Luiz, você mora aqui, mas precisa entender que o que o pai deixou é de todos nós. Talvez vender seja a melhor solução. Eu ouvi aquelas palavras, mas não consegui acreditar. Eles mal haviam enterrado nosso pai e já estavam discutindo dinheiro. O suor frio na minha nuca, o peso das paredes da casa. Era como se a própria fazenda estivesse ouvindo e reagindo. Por dentro, eu senti uma raiva que nunca havia experimentado antes. Eu passei noites cuidando do meu pai, vendo o homem que eu admirava se transformar em uma sombra de si mesmo. Eu estava no campo quando ele não podia mais estar, fazendo o trabalho que ele me ensinou. Ricardo e Mariana nunca estiveram aqui para ajudar. Como eles ousavam. A fazenda é minha casa, eu disse, tentando não gritar. Ricardo me encarou com aquele olhar frio que sempre teve. Isso não é sobre você, Luiz. É sobre o que é justo. O justo? Justo seria eles nunca mais pisarem aqui. Mas eu fiquei calado. Só pensava no que meu pai teria dito se visse seus filhos brigando assim sobre o que ele tinha nos ensinado. Eu sabia que não ia ceder. Não podia. Após o velório, minha relação com Ricardo e Mariana só piorou. Eu não podia mais olhar para eles sem sentir que eram estranhos. Pessoas que nada entendiam do que a fazenda significava. Ricardo era o mais velho, sempre arrogante, o tipo de pessoa que achava que podia resolver tudo com dinheiro. Ele insistia que vender a fazenda era a única solução lógica. Você sabe que manter isso é um desperdício, Luiz. Essas terras podem valer uma fortuna. Ele dizia isso como se fosse um grande plano, mas eu via em seus olhos que só queria encher os bolsos. Mariana, por outro lado, era diferente. Sempre. Tentava parecer mais sensível, mas era evidente que estava do lado de Ricardo. A gente precisa resolver isso logo, Luiz. Ela dizia, com aquela voz baixa que mais irritava do que acalmava. Eu entendo que você tem uma conexão com o lugar, mas não dá para ignorar que o pai deixou isso para todos nós. Ela falava de conexão como se fosse algo trivial, mas a verdade era que eles nunca tiveram. Não com o pai, e muito menos com a terra. As conversas entre nós viraram brigas. Uma vez, Ricardo explodiu comigo na varanda da casa grande. Você acha que só porque ficou aqui cuidando do velho tem mais direito que a gente? Não seja egoísta, Luiz. Nós somos irmãos. Irmãos? Que tipo de irmão desaparece por anos e só volta para brigar por dinheiro? Mariana tentou intervir, mas seus argumentos só jogavam lenha na fogueira. Naquele dia, eu fui dormir com um nó na garganta, com as palavras dele martelando na minha cabeça. Enquanto isso, eu trabalhava na fazenda como sempre. O cheiro do estrume no curral, o som das vacas mugindo no fim da tarde.
Tudo me lembrava do meu pai. Era um contraste doloroso, porque cada dia que passava, eu sentia que eles estavam tentando me arrancar isso. Eles não entendiam o peso dessas terras, o que ela significava para mim e para o nosso pai. Certa manhã, enquanto consertava a cerca perto da entrada principal, vi Ricardo parado na porteira, olhando ao redor com um sorriso satisfeito. Luiz, você pode até não querer vender, mas eu vou arranjar um comprador. Essa fazenda é mais valiosa do que você imagina. Ele disse isso com tanta confiança que senti minha pele arrepiar. Era como se ele já tivesse decidido por mim. Como se a opinião dele fosse tudo o que importava. A pressão deles foi ficando insuportável. Eu evitava entrar na casa quando eles estavam lá. O silêncio era cheio de tensão, como uma tempestade prestes a explodir. Mariana tentava fazer papel de mediadora, mas suas palavras eram vazias. Ricardo, por outro lado, só sabia exigir. Eles estavam transformando minha casa em um campo de batalha, e eu me sentia sozinho, isolado, incapaz de encontrar uma saída. Naquela noite, sentado na varanda, o peso de tudo isso me sufocava. Olhei para o céu, escuro e sem estrelas, e pensei: se o pai estivesse aqui, eles não teriam coragem. Eles respeitavam o pai, mas nunca respeitaram a mim. Foi então que, sem perceber, meus olhos se voltaram para a janela da biblioteca. Algo dentro de mim dizia que ali estava a resposta. Eu ainda não sabia o que iria fazer, mas sabia que precisava proteger a fazenda, custe o que custar. Eu sempre fui fascinado pela biblioteca da Casa Grande. Era o lugar mais misterioso da fazenda, cheio de livros antigos que meu pai raramente tocava. Quando menino, eu me escondia ali para escapar do calor do meio-dia, folheando páginas de obras que eu mal entendia, mas que me transportavam para outros mundos. Foi numa dessas tardes que encontrei o livro de São Cipriano, perdido em uma prateleira empoeirada, atrás de uma coleção de enciclopédias. A capa era preta, opaca, com letras douradas já desbotadas que formavam o título: O Grande Livro de São Cipriano. Naquela época, eu não sabia exatamente o que era, mas sentia que havia algo diferente nele. Meu pai me viu com o livro uma vez e me alertou: deixa isso onde encontrou, Luiz. Não é coisa boa. Eu obedeci na hora, mas o livro nunca saiu da minha cabeça. Ele parecia me chamar, como se soubesse que um dia eu precisaria dele. Naquela noite, após mais uma briga com Ricardo e Mariana, entrei na biblioteca sem saber ao certo o que procurava. A casa estava escura e as tábuas do piso rangiam sob meus pés. O ar ali dentro era pesado, e o cheiro de madeira envelhecida misturado com o mofo fazia meu estômago revirar. Minhas mãos passavam pelos livros, e de repente, lá estava ele, o livro de capa preta. Era como reencontrar algo que eu sabia estar esperando por mim. Sentei na poltrona de couro desgastado e comecei a folhear as páginas, agora com olhos diferentes. Não era mais o garoto curioso que procurava aventuras. Era um homem desesperado por respostas. As letras eram pequenas, quase apertadas, e os símbolos nas margens das páginas pareciam vibrar sob a luz fraca da luminária. Parecia absurdo, mas eu sentia que o livro estava vivo. Havia capítulos sobre proteção, rituais de prosperidade e até mesmo vingança. Eu parei na seção de rituais de justiça e prosperidade. Ali, dizia que quem fosse injustiçado poderia reequilibrar as forças do universo, mas que isso tinha um custo. Cada palavra parecia escrita para mim, como se o livro conhecesse minha situação. A promessa era tentadora: proteger o que era meu e afastar qualquer ameaça. Não era isso que eu precisava. Passei horas lendo, tentando entender os símbolos e instruções. O ritual era simples, mas as advertências no rodapé me deixavam inquieto. Os efeitos podem ser irreversíveis, dizia uma das notas. Mas naquele momento, eu não ligava para as consequências. O que importava era que meus irmãos não tomassem o que era meu, o que eu e meu pai havíamos construído juntos. Quando fechei o livro, o silêncio da biblioteca parecia mais denso, quase opressor. Era como se o lugar soubesse o que eu estava prestes a fazer. Coloquei o livro debaixo do braço e saí, olhando para os corredores escuros da casa, sentindo que algo havia mudado. O vento lá fora uivava,
e as sombras das árvores projetavam formas estranhas nas paredes. Eu tinha a sensação de que a partir daquele momento não haveria mais volta. Os dias seguintes àquela noite na biblioteca foram uma mistura de angústia e determinação. Eu não conseguia tirar o livro da cabeça. Ele parecia estar comigo o tempo todo, mesmo quando eu não o tinha em mãos. Eu evitava olhar para Ricardo e Mariana, mas ouvia suas vozes nos corredores conspirando sobre valores de mercado, compradores e contratos. Cada palavra deles era como uma faca no meu peito. Eu precisava fazer algo, e rápido. O livro estava escondido no meu quarto, debaixo da cama, como se eu tivesse medo de que ele fosse descoberto. Mas, na verdade, o medo era do que eu estava considerando fazer. Todas as noites, eu o folheava, analisando cada símbolo, cada instrução, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo era a solução. O ritual parecia simples. Um círculo de sal grosso, uma vela preta, folhas de arruda e um pedaço de madeira da porteira da fazenda. Mas as palavras finais do texto ainda me assombravam. Todo ato tem um preço, e o preço será cobrado. Eu passei a reparar mais na fazenda. Os campos pareciam secos, os animais mais inquietos. Era como se a terra estivesse refletindo a tensão que eu sentia. Um dia, enquanto caminhava pelo curral, vi Ricardo falando ao telefone, provavelmente com um corretor. Ele ria, aquele riso frio e confiante. Foi naquele momento que decidi. Eu faria o ritual. Não havia mais tempo para dúvidas. Na noite escolhida, uma sexta-feira de lua cheia, esperei a casa toda adormecer. O silêncio parecia mais pesado do que o normal, como se a própria fazenda estivesse prendendo a respiração. Peguei os itens necessários e fui para o meu quarto. Tranquei a porta e apaguei as luzes. Apenas a vela preta iluminava o ambiente, lançando sombras que pareciam se mover por conta própria. Fiz o círculo de sal grosso no chão, como instruído, e posicionei a vela no centro. Coloquei o pedaço de madeira e as folhas de arruda ao redor. O ar estava parado, mas eu sentia um frio que subia pela minha espinha. Peguei o livro e comecei a recitar as palavras em voz baixa, hesitante no início, mas depois mais firme. O quarto parecia encolher ao meu redor, e o som da minha voz ecoava como se estivesse em um lugar muito maior. Quando terminei a última frase, senti um calafrio tão intenso que quase perdi o equilíbrio. A chama da vela oscilou e, de repente, apagou sozinha. Fiquei no escuro, ouvindo apenas minha própria respiração, que estava pesada e irregular. Eu me ajoelhei no chão, sem saber o que esperar. Tudo estava quieto demais, como se o próprio mundo tivesse parado por um instante. Minutos depois, ouvi um som que não consegui identificar. Era baixo, quase um sussurro, mas não parecia humano. Olhei ao redor, mas não havia nada. O círculo de sal continuava intacto, mas eu sabia que algo havia mudado. O ritual estava feito, e o preço, fosse ele qual fosse, seria pago. Naquela noite, eu finalmente entendi o peso das palavras do livro. O ritual parecia ter terminado, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não era o fim. Quando a vela apagou sozinha, o quarto ficou envolto em uma escuridão que parecia mais densa, mais pesada do que o normal. Tentei acender a luz, mas a lâmpada piscou e permaneceu apagada. A sensação de ser observado era inconfundível. Ainda sentado no chão, dentro do círculo de sal, meus olhos percorriam o quarto. Tudo parecia o mesmo, mas algo havia mudado. O silêncio não era normal. Não era apenas a ausência de som, era algo mais profundo. Como se o ambiente tivesse ficado vazio de vida. Senti minha respiração acelerada e o suor frio escorrendo pelas costas. Por um momento, pensei em desfazer o círculo, mas o livro dizia para nunca interromper o espaço. Ritual antes do amanhecer. As horas seguintes foram intermináveis. A cada ruído na casa, o ranger de uma tábua, o sussurro do vento pela janela, meu coração disparava. Fechei os olhos tentando me acalmar, mas as palavras do ritual ecoavam na minha cabeça como uma maldição. O livro continuava no centro do círculo, e eu não conseguia parar de olhar para ele. Era como se estivesse esperando algo. Por volta das 3 da manhã, ouvi passos no corredor. Era impossível. Eu estava sozinho em casa. Engoli seco e fiquei imóvel, com os olhos fixos na porta.
Os passos pararam bem em frente ao meu quarto. Minha mão tremeu ao pegar uma vela reserva e acendê-la. A chama era pequena, tremeluzente, mas suficiente para iluminar a porta. A maçaneta mexeu levemente, mas a porta não abriu. De manhã, quando o sol finalmente iluminou o quarto, eu desfiz o círculo e guardei o livro de volta debaixo da cama. A sensação de alívio foi passageira. No fundo, eu sabia que algo havia sido liberado. Algo que não podia ser desfeito. Passei o dia tentando agir normalmente, mas a fazenda parecia diferente. Os campos pareciam mais secos, o gado mais inquieto. Até os sons da natureza pareciam abafados, como se algo estivesse sugando a energia do lugar. No dia seguinte, enquanto cuidava do curral, Ricardo apareceu de repente. Ele estava estranho, mais frio do que o habitual. Luiz, preciso falar com você. Arranjei um comprador. A fazenda vai ser vendida em menos de um mês. A raiva subiu como fogo em mim. Eu sabia que ele estava mentindo. Ele não tinha poder para fazer isso sozinho. Antes que pudesse responder, ele deu as costas e foi embora. A sombra dele desaparecendo no horizonte parecia mais longa e distorcida do que deveria. Quando voltei para casa, a sala estava mais fria do que o normal, e o cheiro de arruda queimando ainda impregnava o ar, mesmo que o ritual já tivesse acabado. Olhei para a biblioteca e por um segundo achei que a porta tinha se mexido sozinha. Me convenci de que era apenas minha mente pregando peças, mas no fundo, sabia que estava mentindo para mim mesmo. Depois daquela noite, a fazenda nunca mais foi a mesma. No começo, eram coisas pequenas, fáceis de ignorar. Os cães começaram a agir de forma estranha, rosnando para o vazio ou correndo em círculos sem motivo. As vacas, normalmente calmas, estavam inquietas, como se algo invisível as perturbasse. Achei que era apenas coincidência, mas no fundo, sabia que não era. Uma noite, acordei com um barulho estranho. Era como se alguém estivesse andando pela casa, mas os passos eram leves, quase arrastados. Fiquei deitado na cama, segurando a respiração, esperando que o som parasse. Quando tomei coragem e saí do quarto, não havia ninguém. A casa estava mergulhada em um silêncio desconfortável. Eu me convenci de que estava imaginando coisas. Mas naquela mesma noite, a porta do meu quarto bateu sozinha com uma força que me fez saltar da cama. No dia seguinte, recebi a notícia de que Ricardo havia sofrido um acidente de carro a caminho da fazenda. Ele sobreviveu, mas estava no hospital em estado grave. A primeira coisa que me veio à mente foi o ritual. Não queria acreditar que aquilo tinha alguma relação, mas era impossível não fazer a conexão. Comecei a me perguntar, até onde o ritual poderia ir? Qual seria o preço que eu teria que pagar? Enquanto isso, Mariana me ligava quase todos os dias. Ela dizia que estava tendo pesadelos horríveis, tão reais que acordava chorando e com dores no peito. Luiz, tem algo errado. Eu não sei o que é, mas sinto que tem algo nos perseguindo. Ela disse uma vez, com a voz tremendo. Tentei consolá-la, mas o medo na voz dela era o mesmo que eu sentia, mesmo que nunca tivesse admitido. A fazenda parecia estar reagindo de formas ainda mais estranhas. As árvores ao redor da casa balançavam mesmo quando não havia vento, e o cheiro de arruda queimando, que deveria ter desaparecido, ainda impregnava o ar. No celeiro, ferramentas caíam sozinhas, e o som de passos ecoava, mesmo quando eu estava sozinho. Cada dia parecia mais difícil ignorar que algo estava fora do controle. João, o caseiro, começou a perceber também. Tem algo errado aqui, seu Luiz. Os bichos não tão bem, e eu mesmo sinto um peso no peito quando tô perto da casa grande. Ele sugeriu chamar um padre para benzer o lugar, mas eu sabia que isso não resolveria. O problema não era a fazenda. O problema era o que eu tinha feito. Com Ricardo no hospital e Mariana cada vez mais assustada, eu sentia que estava sendo encurralado. Não havia ninguém para quem eu pudesse pedir ajuda. Eu sabia que o ritual tinha funcionado, mas sabia também que ele estava cobrando um preço maior do que eu imaginava. E pior, eu não fazia ideia de como parar o que havia começado. As noites na fazenda estavam se tornando insuportáveis. Eu quase não conseguia dormir. Quando conseguia, era acordado por sons que vinham do andar de baixo. Passos, portas que se abriam e fechavam sozinhas, até mesmo murmúrios que pareciam vir das paredes. Cada vez que eu saía do quarto para investigar, não encontrava nada, mas a sensação de que não estava sozinho era cada vez mais forte.
Certa madrugada, estava na cozinha buscando água quando ouvi meu nome. Era um sussurro, tão baixo que quase pensei ter imaginado. Mas quando virei para a janela, vi algo que gelou meu sangue. Do lado de fora, perto do curral, uma figura estava parada. Não dava para distinguir se era uma pessoa ou uma sombra, mas estava lá, imóvel, olhando na minha direção. Meu instinto foi correr para trancar as portas. Quando olhei novamente, a figura havia desaparecido. João, o caseiro, começou a relatar coisas estranhas também. Ele dizia que ouvia os bois no curral se agitarem no meio da madrugada, como se estivessem sendo perseguidos. Um dia, ele veio até mim com o rosto pálido e a voz tremendo. Seu Luiz, eu sei que não é da minha conta, mas tem alguma coisa errada aqui, e não é coisa de gente. Ele insistiu que eu chamasse alguém para benzer a fazenda. Eu apenas balancei a cabeça, mas sabia que isso não resolveria. O problema era mais profundo. Até Mariana começou a sentir os efeitos. Ela me ligava quase todos os dias, chorando, dizendo que não conseguia dormir por causa dos pesadelos. Ela descrevia cenas que pareciam reais, sombras entrando em seu quarto, vozes chamando por ela. Luiz, o que está acontecendo? Isso não é normal, ela disse, quase implorando por respostas. Eu não tinha coragem de contar a verdade. Só conseguia ouvir e fingir que não estava tão aterrorizado quanto ela. Uma tarde, enquanto inspecionava o celeiro, senti uma presença atrás de mim. Era como se alguém estivesse me observando. Quando me virei, não havia nada lá, mas o ar estava frio, pesado. O cheiro de enxofre invadiu minhas narinas e quase me fez vomitar. As ferramentas, que estavam penduradas na parede, começaram a se mover sozinhas, como se uma brisa forte tivesse passado, mas não havia vento. Saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. As sombras na fazenda começaram a ficar mais evidentes. À noite, eu as via pelas janelas, movendo-se pelos campos, mas sempre desapareciam quando eu tentava me aproximar. Uma vez, enquanto estava na varanda, vi uma delas entrar na casa grande. Foi a primeira vez que pensei seriamente em ir embora. Mas como eu poderia? Aquela fazenda era minha casa, e eu sabia que não poderia simplesmente abandoná-la. Cada dia que passava, a fazenda parecia mais viva, mas de uma forma sombria. Era como se ela estivesse respirando, reagindo, se alimentando do que estava acontecendo. E eu sabia que tudo aquilo estava ligado ao ritual. Eu queria parar, queria desfazer o que tinha feito, mas o livro era claro. Não havia como voltar atrás. Os acontecimentos começaram a se desenrolar rápido demais, como se o ritual tivesse ganhado vida própria. Primeiro foi Ricardo. Eu não soube de imediato, mas ele sofreu uma piora no hospital. Os médicos disseram que era algo relacionado ao trauma do acidente, mas eu sabia que aquilo não era apenas coincidência. Quando recebi a ligação de que ele havia falecido, meu coração ficou apertado. Não era tristeza, mas um misto de medo e culpa. O ritual tinha ido além do que eu imaginava. Mariana ficou arrasada. O tom da sua voz nos telefonemas mudou completamente. Não era mais a mulher firme e prática que eu conhecia. Ela estava assustada, vulnerável. Luiz, eu sinto que vou morrer, ela me disse uma vez, entre soluços. Eu tentei acalmá-la, mas o pânico na voz dela era inconfundível. E sinceramente eu sentia o mesmo. O peso do que fiz era insuportável, mas parecia tarde demais para desfazer. Uma semana depois da morte de Ricardo, Mariana teve um ataque cardíaco fulminante. Ela estava sozinha no apartamento dela, e os vizinhos só descobriram porque ouviram gritos antes do silêncio absoluto. Quando recebi a notícia, desabei na varanda da casa grande. Não consegui chorar. Tudo o que sentia era um vazio, como se a própria fazenda estivesse me engolindo. Era isso o que eu queria? Não, claro que não. Mas como eu podia negar que isso estava ligado ao ritual? João foi o primeiro a perceber que algo muito sério tinha acontecido. Ele veio até mim, sério, quase sussurrando. Seu Luiz, desculpa me intrometer, mas o senhor está mexendo com coisa que não devia. Eu não consegui responder. Apenas balancei a cabeça e fui para a biblioteca. O livro estava lá, embaixo de um monte de papéis, como se me esperasse. Eu sabia que ele continha respostas, mas também sabia que não queria ler mais nenhuma palavra.
Naquela noite ouvi vozes. Não era o vento ou minha imaginação. Eram claras, distintas, como se alguém estivesse conversando do lado de fora. Abri a porta da frente e olhei para os campos, mas não havia ninguém lá. Apenas a escuridão e as sombras que pareciam dançar sob a luz da lua. Fechei a porta rapidamente e tranquei todas as janelas, mas as vozes continuaram sussurrando meu nome. A fazenda parecia mais fria, mais pesada. Até mesmo os animais começaram a se afastar. O gado estava morrendo inexplicavelmente e as galinhas pararam de botar ovos. Era como se tudo estivesse se desintegrando, assim como minha sanidade. Sentei na sala, olhando para o nada e pensei, isso é o fim. Eu destruí tudo. Eu não conseguia mais negar o que estava acontecendo. Ricardo e Mariana estavam mortos, e eu estava sozinho. O ritual havia funcionado, mas o preço era insuportável. A fazenda era minha, mas agora parecia mais um túmulo do que um lar. E pior, parecia que algo havia ficado aqui comigo. Algo que não pretendia ir embora. Eu sabia que não podia continuar sozinho. Depois da morte de Ricardo e Mariana, a fazenda ficou ainda mais pesada, quase sufocante. A cada dia que passava, parecia que as sombras ao meu redor ficavam mais densas. O silêncio, antes uma companhia, agora era opressor. Eu precisava de respostas, de ajuda, de algo que me tirasse daquele buraco em que eu havia me colocado. Foi então que lembrei de Dona Célia, uma curandeira conhecida na região. Meu pai a respeitava muito e muitas vezes a chamava para abençoar as plantações. Decidi procurá-la. Ela morava em uma casa pequena, no meio de um bosque, cercada por ervas e flores que exalavam um cheiro forte, mas reconfortante. Quando bati à porta, senti que ela já sabia por que eu estava ali. "Você trouxe algo para mim, Luiz?" Ela perguntou, com os olhos fixos nos meus. Sem hesitar, tirei o livro debaixo do braço e o entreguei. Ela não tocou nele, apenas olhou, como se pudesse sentir o que estava dentro. "Esse livro não é coisa boa, menino. Ele carrega mais do que você imagina." Sua voz era firme, mas também carregada de preocupação. "O que você fez?" Ela perguntou. Quando contei sobre o ritual, seus olhos se arregalaram e ela balançou a cabeça lentamente. Dona Célia acendeu um punhado de ervas em uma tigela e começou a rezar em voz baixa. O cheiro forte de arruda e alecrim encheu o ar, e por um momento, eu senti um alívio que não sentia há dias. Mas então ela parou, como se tivesse sentido algo terrível. "Luiz, o que você trouxe para a sua vida não vai sair tão fácil. Isso aqui é mais antigo e mais forte do que eu posso lhe dar." Eu insisti, quase implorando. "Dona Célia, por favor, me diga o que fazer. Eu não posso viver assim." Ela olhou para mim com uma tristeza profunda e disse, "O que foi chamado não pode ser desfeito, apenas enfrentado. Mas saiba, menino, que isso vai cobrar tudo o que você tem." Voltei para a fazenda naquela noite com um peso ainda maior. Mesmo sem a presença dela, o cheiro das ervas parecia ter me seguido, mas não trazia mais conforto. O livro, que eu havia deixado na casa de Dona Célia, parecia ainda estar me observando, mesmo a quilômetros de distância. Eu ouvia as vozes novamente, agora mais altas, quase ensurdecedoras. Subi para o quarto e tranquei a porta, mas não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via sombras se movendo e ouvia meu nome sendo chamado. Na manhã seguinte, João me encontrou sentado na varanda, com olheiras profundas e a mente em pedaços. Ele colocou a mão no meu ombro e disse, "Seu Luiz, o senhor precisa sair daqui. Essa terra está amaldiçoada. Mas como eu poderia sair? Essa fazenda era tudo o que eu tinha. Eu sabia que havia cruzado uma linha que não podia ser desfeita. E agora estava preso. Não apenas à fazenda, mas ao que eu havia chamado para ela. A fazenda está silenciosa agora, mas não é o tipo de silêncio que traz paz. É um vazio pesado, sufocante, como se a própria terra soubesse do que aconteceu. Eu estou sozinho, mas nem mesmo isso parece verdade. Há algo aqui comigo. Sempre esteve, desde aquela noite em que apaguei a vela e recitei aquelas palavras. Às vezes, eu ouço passos. Outras vezes, vejo sombras que não pertencem a ninguém. E o pior de tudo é que já não sei se essas coisas estão ao meu redor ou dentro
de mim. Depois que deixei o livro com Dona Célia, eu achei que talvez pudesse encontrar algum alívio. Mas o livro desapareceu. Ela me ligou uma semana depois dizendo que ele não estava mais na casa dela. Isso é maior do que eu, Luiz. Ele encontrou o caminho de volta para você, de uma forma ou de outra. Essas palavras ainda ecoam na minha mente. Era como se ele fosse um peso que eu nunca mais poderia largar. Os dias na fazenda são intermináveis. Não há mais alegria aqui. O gado morreu, as plantações estão secas e até mesmo João, o caseiro, foi embora. Eu rezo pelo Senhor, seu Luiz, mas não posso mais ficar aqui. Essas foram suas últimas palavras antes de atravessar a porteira. Agora, eu passo os dias andando pela propriedade, tentando entender onde tudo deu errado. À noite, eu fico na varanda, observando as sombras nos campos. Elas me observam de volta. Uma noite, enquanto estava deitado, ouvi uma risada. Não era alta, mas era clara, distinta, como se alguém estivesse ao lado da minha cama. Quando acendi a luz, o quarto estava vazio. Mas havia algo no espelho. Não era apenas o meu reflexo. Era eu, mas com um sorriso que eu não reconhecia. Apaguei a luz, mas fiquei acordado até o amanhecer, com medo de olhar de novo. Eu sei que o que fiz não pode ser desfeito. O ritual funcionou. A fazenda é minha, mas a que custo? Ricardo e Mariana estão mortos. Minha família está destruída e eu estou preso aqui, sozinho, com uma presença que nunca vai me deixar. Cada dia parece mais difícil distinguir o que é real do que é imaginário. Às vezes penso em ir embora, mas sei que não posso. Algo me mantém aqui, algo que eu não consigo explicar. Se você está ouvindo essa história, entenda o que estou dizendo. Não mexa com o que você não entende. Eu achei que estava protegendo o que era meu, mas o preço foi maior do que eu podia pagar. Não é só a fazenda que está amaldiçoada. Sou eu. E lembre-se, o mal nunca fica longe. Ele sempre encontra o caminho de volta.